Meu nome é Lélia, eu tenho 42 anos, nasci numa cidade do interior e morava num bairro próximo a essa cidade, né? 30 quilômetros dessa cidade. Nasci, fui criada lá, né? Passei toda a minha infância lá, nunca saí de lá para morar em algum outro lugar. Essa foi a minha primeira vez que vim embora pra cá, né? E estudei lá, no bairro onde eu morava. É, desde a pré-escola até meu ensino médio. Então, assim, tudo começou com a minha pré-escola. Na verdade, tudo começou com o meu nome, que o meu nome já vem de uma professora. Ele é homenagem a uma professora. Essa professora foi professora do meu pai. Ela ajudou muito a família dele. E quando o pai do meu pai faleceu, meu pai tinha 14 anos, e ele passou por muitos problemas, muitas dificuldades. E essa professora foi a base, ajudou muito a família dele, muito, e então ele tinha muita consideração por ela. E aí o que aconteceu? Quando eu nasci, ele fez uma homenagem a ela, né? Porque ela ela era viva. Na verdade, ela era viva, se eu não me engano, até o ano passado, eu não sei. Mas eu cheguei a conhecer ela. Ele me levou lá para conhecer ela. Eu até tinha uma foto, só que eu acho que eu perdi porque ela estava no celular, mas eu ia até mostrar a foto dessa professora. Então, é, para mim é um privilégio, né? Porque ela era uma professora muito boa, porque naquela época a professora não dava aula só para uma turma, né? Eram várias turmas juntos, né? Acho que era acho que era de primeira série até a quarta série junto. Então os alunos, imagina como era a sala de aula. E ela deu para o meu pai aula. E meu pai colocou meu nome em homenagem a ela. Então, aí eu fui para pré-escola, lá onde eu morava, né? Tem vários momentos, não me lembro muito, porque já faz muito tempo, né? Algum tempo atrás. E lembro raramente, né? Assim, teve os colegas e tudo mais. A única. Lembro-me que ainda naquela época, para você ver que faz muito tempo, as carteiras ainda eram juntas, a gente sentava um do lado do outro e eu gostava de sentar perto das minhas coleguinhas para conversar, porque eu sempre amei conversar, então eu conversava muito. E isso às vezes me atrapalhava muito também, mas passei momentos bons. A minha escola era um pouco precária, porque ela era velha, sabe? Ela era uma casa que fizeram uma escola nela. Então, assim, às vezes chovia dentro, isso eu lembro. O banheiro era fora da escola, então quando chovia, é, às vezes você não podia ir no banheiro, ou às vezes você tinha que ir correndo para não se molhar. Para beber água, né? Na minha época não tinha bebedouro, tinha que beber água no tanque, né? E o tanque também ficava fora na chuva, então tive vários obstáculos, né? O campinho onde tinha educação física, não era campinho, era um campo, né? Não tinha grama, era terra. Então, quando chovia, ele ficava cheio de água, então não podia ter educação física. É, é muito assim, teve muitas coisas assim. Mas só foram momentos bons, eu me lembro. E meus pais sempre me incentivaram a estudar, me apoiaram. Quando chegava a época de começar a volta às aulas, assim, meus pais compravam o nosso material, meu pai, né? Comprava o material, levava a gente para escolher o caderno. Qual caderno você quer? Aí a gente falava, ele comprava, e era muito bom, porque eu amava, né? E amava caneta, ele comprava as canetas para mim. Eu me lembro uma vez, assim, que eu sempre trabalhei desde muito cedo, né? Então eu era nova ainda. E aí eu trabalhava assim para ganhar os truquinhos para comprar caneta. Então eu tinha um jogo de caneta, um estojinho. E um dia roubaram o meu estojinho de caneta. E aí eu chorei muito, 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 muito. Aí era
a patroa da minha mãe pegou e comprou um estojinho pra mim cheio de Anitta. Olha, isso marcou pra mim também. Mas tive vários momentos bons. A minha mãe, num determinado tempo, né, que se passou, ela se tornou a merendeira da escola onde eu estudava. E isso pra mim foi muito bom também. Que eu passei a estudar à noite, né, no sexto ano. No quarto ano eu reprovei por questão de saúde, né? Eu tive pneumonia e tudo mais. E aí acabei reprovando. Mas aí no sexto ano eu passei a estudar à noite, porque já, como eu trabalhava desde cedo, então eu queria trabalhar. E aí eu acabei convencendo meu pai a estudar à noite. E geralmente, já até agora, ainda tem um preconceito quando estuda à noite, que geralmente pensa, ah, é porque vai bagunçar e tudo mais. Então, meu pai sempre nunca queria deixar. Mas aí ele acabou deixando, porque tinha uma colega lá que já era bem mais velha e era bem cabeça e tudo mais. E aí ela disse que ia me acompanhar e ela ia estudar na minha sala até então. E aí a gente ia junto pra aula e ia voltar junto. E aí acabou com meu pai deixando, né? Ah, eu esqueci de mostrar. Essa aqui é a foto da minha pré-escola, quando eu estudava na pré-escola. Essa daqui sou eu e esses são meus colegas, então. Aí eu fui estudar à noite, porque eu queria trabalhar, né? Porque assim, meu pai nunca deixou faltar nada em casa, sempre nos supriu as necessidades, assim, sempre deu o que a gente precisava, mas a gente, mulher, principalmente, sempre quer algo mais, precisa de algo mais, necessita, né? Então, a gente tinha que trabalhar para ter, né? Então, eu comecei desde os 12 anos já a fazer. Como lá onde eu morava, tinha mais roça, né? Porque era um bairro assim do interior, então eu tinha a roça e tudo mais. Aí acabava que as nossas opções eram ou limpar, trabalhar de faxineira, ou babá, ou ir pra roça. Então eu optava, não optava ir pra roça. E aí eu acabava indo ajudar minhas tias, né? Que elas tinham criança pequena e tudo, e eu acabava indo lá ajudar ela a cuidar das crianças, cuidar da casa, para me ganhar meu dinheirinho, né? Eu tenho até uma foto minha, essa foto. Eu estava, só que não era na casa da minha tia, era na casa de uma outra mulher fazendo faxina, que ela tirou. E e aí era assim. Aí eu comecei a trabalhar, né, quando eu entrei no sexto ano e estudava. E aí a minha mãe começou a trabalhar lá de trabalhar de merendeira. Aí foi muito bom, né? E aí eu fiz o sexto ano lá e tudo mais. E acabou lá nessa escola, ela era até o oitavo ano. E quando as pessoas se formavam, se ela quisesse dar continuidade aos estudos, elas tinham que ir para a cidade, né? Para continuar, porque lá não fazia, né? Não estudava o ensino médio, né? Do primeiro ao terceiro ano na época. E aí tinha que ir para a cidade. As minhas irmãs foram. Até a minha irmã mais velha fez ela estudou numa escola bem legal da época, né? Que não existe mais, né? Ela se chamava Cefla, a professora deve até conhecer. Ele era muito legal, porque além de você estudar, só que você estudava o dia todo, né? Além de você estudar, você ainda ganhava um salário e quando se formava, ainda se formava professor. Saía dando aula. E aconteceu isso com a minha irmã, ela se formou, ela deu aula, deu aula de eventual por um tempo e depois ela pegou uma sala de aula, né, para dar aula. Mas, para ela dar continuidade, ela teria que fazer uma faculdade, né? Saiu essa lei. E aí ela não quis. Ela não quis prosseguir e não quis mais ser pedagoga, não quis. E a minha outra irmã estudou fora, mas não estudou no Cefam, não fez magistério que falava na época, né? E, e eu, quando chegou a minha vez, eles fizeram uma escola nova lá e ela foi
já era do ensino médio completo. Então eu comecei a estudar lá. E o mais legal foi que a minha turma foi a primeira turma a se formar lá, primeira turma a se formar. Então eu tive várias professoras muito boas e por coincidência uma delas foi professora dos meus filhos, essa professora. A professora, o nome dela é Miriam, ela dá aula até hoje. E ela deu aula para o meu filho mais velho e deu aula para minha filha também. E eu tenho muito carinho por ela, né? Ela morava lá num bairro próximo e até quando eu tive meu filho mais velho, ela me deu as roupinhas dos filhos dela, tudo mais. Então, assim, me marcou muito. E ela era uma excelente professora. Ela era professora de história. E assim, a sala era muito barulhenta, mas quando ela chegava, ela deixava conversando, mas a hora dela que ela ia explicar, a sala parava mesmo. E aí não tinha como você não prestar atenção, porque ela chamava assim a sua atenção de um jeito que assim era muito legal. Ela é uma excelente professora. Então me guardou muito na memória a professora Miriam. E tinha uma outra professora também, que depois ela foi embora, mas era a professora Divanilza. Ela era professora de português. E ela era muito dedicada. E se você não compreendia, ela ficava em cima de você até você aprender. E isso, para mim, sabe, foi o que marcou, porque professor tem que ser assim, né? Se o aluno não consegue, ele tem que estar ali presente. Você não consegue? Por quê? Vamos ver, eu vou te ajudar. O que você não consegue? Vamos ver como você consegue. E professor é isso. E eu não tive vários professores assim. Foram muitos poucos professores que foram assim. E eu me julgava que, assim, eu achava que eu não tinha capacidade. Então, eu acabei também não insistindo também uma por não ter condições financeiras e outra porque eu me julgava que eu não era inteligente, que eu era burra, ou que eu tinha algum problema assim. Então, quando eu terminei ensino médio, acabou para mim, né? Minha formatura de ensino médio. Aqui eu me formei, aí eu já namorava com meu marido, né? Se formei em 2001. E aí, me formei em dezembro, em janeiro eu casei. Em janeiro eu casei e tive também, né, em 2002, logo em 2002 eu tive meu filho. E aí, pronto, acabou, né? Não tinha mais motivo para estudar, não tinha por que estudar. Eu tinha uma família, minha vida ia girar em torno disso, né? E aí, eu sempre sentia falta da escola, dos meus colegas, mas acabou. Então, comecei a dedicar a família, ao marido e a casa e tudo mais. Então, eu não imaginei, não pensei que algum dia eu poderia voltar a estudar, entendeu? Ou que poderia ser professora ou ser pedagoga. Hoje, para mim, assim, tá sendo uma realização, porque eu tô vendo que eu sou capaz. Isso para mim é muito, muito importante. Porque eu me julgava incapaz, sabe? Eu pensava que eu não tinha capacidade. E aí, eu tive minha filha em 2006 e me dediquei totalmente a eles. Em 2014 eu tive, em 2012 eu tive meu filho, né? 2012, 2014 eu tive meu filho, olha, eu tô esquecendo, né? E aí só dediquei a eles. Não, estudar nunca mais. Tirei minha carta, mais de motorista, mas só isso.
E aí, quando chegou a pandemia, tive vários problemas, né? E um deles foi a suspensão de aula, né? Aí eu comecei a ter que trabalhar com meu filho, a ter que ensinar ele, alfabetizar, e eu me encontrei, eu fazia cartazes com o alfabeto, eu fazia o cartaz com. Ai, sumiu da minha cabeça, mas eu escrevia, fazia que o cartaz, eu ia até comprar uma lousa, mas na época tava tão caos que as lojas nem estavam abrindo, e aí eu fazia na cartolina mesmo, fazia com a canetinha, a régua e tudo, e aí foi o que eu ensinei a ele. E aí, né, meu marido me dando parabéns, todo mundo, né, falando, nossa, olha, você tem dom, tal, tal. E aí eu comecei a pensar, né, nisso. Mas eu estava lá ainda, continuava no interior, né? Para mim fazer uma faculdade também teria que andar 30 quilômetros. Então, não dava. Eu era mãe de família, tinha minha casa, não dava. E aí, quando foi agora, né? A minha filha se formou em 2023 e a gente sempre incentivou. Meu filho já estava na faculdade aqui, por incentivo, a gente sempre incentivou ele, fizemos o que podia para ele continuar os estudos, que não é fácil, que é caro, mas a gente conseguiu, né? Ainda tá estudando, tá quase se formando, mas aí a gente incentivou ela. Aí ela veio pro internato, só que ela não se adaptou. E aí eu também não conseguia me adaptar sem ela, porque a gente tinha passado um trauma, né? Em 2021, além da pandemia, eu quase morri, né? Eu peguei Covid e fui internada. A minha irmã foi internada também. A gente ficou no mesmo quarto e ela faleceu do meu lado. E a gente teve muito trauma, muitas coisas assim terríveis que aconteceu nesse período, sabe? E foi em 2021. E aí, quando foi 2023, a gente não estava curada ainda, né? A gente estava muito machucada. E a minha filha é sempre minha base. No momento que eu estava no hospital, ela me ajudou muito, ela cuidou do meu filho, ela deu continuidade aos estudos deles ali em casa, né? Enquanto eu estava no hospital. E, e ela sempre ao meu lado, né? Meu esposo também. E aí passei por um momento difícil. Foi terrível, mas daí o que aconteceu? Ela veio pra cá e aí ela não se adaptou ao internato. Ela ligava chorando e ela falava: Mãe, eu sinto muito sua falta. Mãe, eu tenho medo de ficar sem você. Mãe, eu fiquei com medo de te perder lá na pandemia. E ela lembrava de tudo e eu também sofria e a gente sofria junto. Daí meu filho já estava aqui também. Aí eu falei pra ele, eu falei, viu, se eu conseguir um serviço aí eu vou embora. E aí eu consegui. E quando eu cheguei aqui, eu falei, eu vou estudar, eu vou voltar a estudar. E eu me julgava ainda, né? Será que eu sou capaz? Eu me julgo ainda, né? Mas eu decidi voltar. Foi o que admirou muitas pessoas lá onde eu morava. E aí eu voltei. Porque pedagogia? Não sei explicar. Mas sei dizer que é muito importante. Pedagogia é algo fora do normal. Eu tenho aprendido muita coisa nas aulas. Eu tenho aprendido coisas que eu não imaginava, de bebê, coisas que eu queria ter aprendido antes de ter tido meus filhos, para eu colocar em prática antes, para que eles talvez não tivessem sofrido tanto com alguma coisa. Eu aprendi que meu filho mais velho, ele tinha um QI a mais, que eu podia ter ajudado ele lá, quando ele estava lá naquela fase. Eu não sabia, porque eu morava no interior, eu era leiga, eu não sabia de nada.
eu tenho aprendido muito e isso tem sido muito bom para mim. Eu fiquei em dúvida entre música e pedagogia e psicologia, mas a música eu vi que não. Eu amo cantar, mas na música não é só cantar, vai mais além que disso. Então não era para mim. A psicologia, não sei, não foi, mas eu estou aqui. Eu espero ser uma boa professora. Eu espero que meus alunos aprendam. O meu objetivo é colocar em prática, é fazer igual a minha professora lá. Você não aprendeu? Por quê? Quero te ajudar. Vamos continuar. Fala para mim, buscar o melhor meio, né? De ensinar. Eu acho que a gente tem que persistir. O professor tem que persistir, ele não pode desistir do aluno. E ele tem que compreender que às vezes o aluno tem um problema assim como a gente tem e não é fácil. Então, eu quero conseguir e eu quero me ver uma professora. Eu só peço a Deus que ele me ajude. E aqui tá um pouco do meu memorial. Não sei se a senhora vai gostar. Eu espero que sim. E eu vou mostrar uma foto. A Lélia adolescente. A Lélia adolescente. E a Lélia agora, amadurecida. Uma mãe, uma filha. E, se Deus quiser, uma futura pedagoga.